falar um pouquinho sobre batalhar pela verdade na nossa vida doméstica, com a nossa esposa, com os nossos filhos. E eu queria falar para vocês de uma perspectiva, segundo a 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno, e o maligno é o pai da mentira. Então nós vivemos num mundo que é imerso em mentira, um mundo onde é normal a mentira, é normal mentir, é normal a gente falar aquela chamada meia-verdade, né? Eu acho que não existe meia-verdade. Qualquer coisa que você misture na verdade torna ela mentira, né? Mas a gente se acostuma à mentira de conveniência, ou aquela mentira em que você não diz realmente o que é real. E eu quero falar com vocês não com um dedo acusador apontado para vocês, mas com uma consciência como a que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, quando ele escreve, ele fala que ele é o pior dos pecadores. E eu creio que Paulo disse isso a Timóteo porque ele se conhecia. E ninguém conhece mais os meus próprios pecados do que eu mesmo. Eu sei quem eu sou aqui dentro. Eu sei quem eu sou de verdade. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu quero começar dizendo que eu sou o maior mentiroso que eu conheço. Porque muitas das mentiras que as pessoas me dizem, eu não chego a perceber que é mentira. Mas as mentiras minhas eu sei. E eu sei, inclusive, quando as mentiras que eu digo são aquelas mentiras que ninguém classificaria como mentira. Eu me lembro sempre de uma história do Robin Hood, em que, certa altura, os cavaleiros do xerife estão procurando o Robin Hood, e o Robin Hood esteve por ali e tal, e eles perguntam ao Frei Tuck se ele tinha visto o Robin Hood, e o Frei Tuck, com os braços cruzados, a mão embaixo da manga, ele faz assim: por aqui não passou. Ele não passou aqui por dentro da minha manga, mas acabou de passar por aqui. Nós fazemos um pouquinho isso. Nós achamos que se eu combinar com você para as 10 horas, mas eu não chegar às 10, eu não estou mentindo, mas eu estou mentindo porque eu sei que eu não vou conseguir chegar às 10. E daqui a 5 minutos eu estou aí, mas eu sei que eu vou levar meia hora. Mas tem algumas coisas que a gente poderia dizer, e eu não quero falar aqui, eu repito, eu não quero apontar meu dedo para vocês, mas eu quero refletir com vocês. Eu acho que se eu for falar assim, como você deve se relacionar com a sua esposa e com os seus filhos, eu vou resumir, não preciso de meia hora para falar, vou dizer 2 palavras: não minta. Simples. Mas na prática, como é que é isso? E eu queria falar com vocês sobre alguma coisa que eu comecei a me perguntar: por que eu minto? Por que nós mentimos? Por que nós falamos a verdade que nos convém? Por que nós douramos a pílula, que é uma forma de mentir? E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Para mim, a pior mentira que um homem pode dizer, na verdade, qualquer pessoa, mas eu fico muito feliz de estar falando com homens, porque a gente fala com pessoas que vivem as mesmas lutas. Você vive as mesmas lutas que eu, em ambientes diferentes, em circunstâncias diferentes, em profissões diferentes talvez, mas nós vivemos as mesmas lutas. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso. E eu creio que a primeira coisa é que a pior mentira que eu posso contar na minha vida é aquela que eu conto para mim mesmo. É mentir para mim mesmo. Por exemplo, eu posso mentir muito para mim mesmo quando eu digo: eu trabalho duro para que não falte nada na minha casa. O que não falta na minha casa? Não falta comida, não falta água, não falta luz, tem internet, as crianças vão para a escola.
A minha esposa pode comprar a roupa que quer, não falta nada, mas falta você. Quando você usa a desculpa de não falta nada na minha casa para deixar faltar pai e marido na sua casa. Quando você mente para você e olha para o espelho e diz: eu tenho meus direitos. Queria abrir, se quiser abrir a sua Bíblia, vamos abrir em Efésios. Capítulo 5, conhecidíssimo, né? Efésios capítulo 5. Paulo escrevendo a respeito de como a gente deve viver em casa. E daí, claro que quando a gente lê esse texto, nós homens sempre grudamos no versículo 22. Né? O versículozinho bom: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido. Viu, esposa? Até quando será que a minha esposa vai entender essa palavra? Mas você não leu 25. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa, olha a bomba, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus queridos, o padrão que nós temos para amar as nossas esposas é apenas, tão somente o amor de Jesus pela sua igreja. E nós achamos que temos direitos. Meu irmão, você tem direito de amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Você tem direito de se sacrificar pela sua família. Você tem direito de lutar para que a sua família conheça Jesus Cristo. Você tem direito de orar pelos seus filhos, orar pela sua esposa. Você tem direito de cercar a sua esposa de amor para que ela entenda como é que Jesus amou a igreja. Você tem direito. E daí você enche a boca e começa a dizer: não, eu tenho direito a um tempo com os meus amigos. E você se casa e você continua querendo ser aquele adolescente que tinha uma vida inconsequente e ia para onde queria, quando queria, fazia o que queria. E eu tenho amigos que falam: não, porque a minha esposa já sabe, casou comigo, mas eu não vou perder a minha cerveja com os meus amigos de sexta-feira. Como se estivesse sendo o super-homem. Ou eu tenho meus direitos, eu tenho o direito de fazer as coisas que eu gosto. Não, querido, você tem o direito de cuidar da sua família, você é um homem. Não, eu tenho direito ao sexo. Tenho direito ao sexo, minha esposa tem que me satisfazer. Mas é aquela mesma mulher que você acha o seguinte: não, a minha mulher sabe que eu amo ela. Amo ela, ficou bonito, né? Você sabe, ela sabe que eu amo, mas você não diz e não mostra. A minha esposa não faz nada. Ela fica o dia inteiro em casa lá, eu trabalho que nem um camelo o dia inteiro. Chego em casa, tenho o meu direito de ficar tranquilo. Tenho o meu direito, é ela que cuida das crianças. Negócio de criança é com a minha mulher. Quem tem que educar filho é a mulher. Isso não é serviço de homem. Você começa a mentir para você mesmo. E você vai criando. Porque na verdade, queridos, isso acontece conosco porque... Deixa eu dar um exemplo prático. Vocês já repararam que aqui em Bragança, aliás, eu já contei essa história, né? Que uma vez eu fui ver uma casa, logo que eu cheguei em Bragança, e o corretor, quando nós passamos ali pelo onde hoje tem aquela concha acústica, ou coisa que o vale, o sambódromo, tinha umas marcações no chão. Eu perguntei para ele: mas o que são essas marcações? É fear? Como é que é? Fear? Terça-feira tem fear aqui. Eu não entendi nada, mas não demorou muito, eu estou falando igual. Verdade ou não é? Por que poucos de nós aqui falam com sotaque carioca? Só aqueles que moraram lá. Você conhece a história do baiano que foi para os Estados Unidos? Quando ele chegou aqui no Brasil, falou: e aí, como é que foi lá nos Estados Unidos? Falou: gostar, eu gostei. Mas foi sotaque americano que eu peguei lá que não me larga.
Nós pegamos sotaque do lugar onde nós estamos, fisicamente, audivelmente, mas o mundo onde nós andamos, o jeito onde a gente anda, o que a gente respira, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que alimenta os nossos ouvidos e os nossos olhos, alimentam nossa linha de pensamento. E nós começamos a ser influenciados pelo mundo que nós andamos, e nós andamos num mundo que jaz no maligno. Nós andamos num mundo em que não existe a mentira e existem as mentirinhas. E nós absorvemos isso. Eu fingir com a minha esposa e declarar por ela um amor que eu não tenho, parece legal. Eu esconder coisas da minha esposa para que ela não se preocupe, parece interessante. A situação financeira não está boa, mas eu não conto porque eu não quero que ela se preocupe. Parece um nobre. Eu estou absorvendo o mundo. O relacionamento do homem cristão com a sua esposa e com os seus filhos deve ser um relacionamento de verdade. É mais barato falar para o filho que acabou a balinha do que dizer para ele, não filho, você já comeu 4 balinhas e chega por hoje. É mais barato manter as coisas e manter em casa a pose de o provedor do que ser capaz de compartilhar com a esposa as dores do seu coração. É a sua melhor amiga. Deus te deu porque Ele olhou para você e falou, não é bom que o homem esteja só. E eu vou dar para ele alguém que esteja com ele, que compartilhe a vida com ele. E, no entanto, a gente fica pagando de super-herói. Mas eu queria gastar a maior parte do tempo hoje pensando de outra coisa. Ainda daqui a pouquinho o Alexandre vai entrar nesse assunto, mas muitas vezes mais uma mentira que a gente se conta é o seguinte: eu sou forte. Eu posso brincar um pouquinho com essas ideias aqui, eu posso brincar um pouquinho com essas imagens, não vai acontecer nada, eu sou capaz. E a gente faz como o peixe, ele pensa que vai só dar uma beliscadinha na isca. Por que isso tudo acontece? Eu tenho uma maneira de entender isso e gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro problema que nós temos, grande e grave, o nosso conceito de pecado. Porque, de forma geral, nós entendemos pecado como sendo um crime punível com a morte. Está de acordo com a palavra? Tá, se você entender parcialmente, tá. Mas quem é esse Deus que deu a nós certas ordens que não devem ser contrariadas? Qual é o caráter desse Deus que deu essas ordens? Ele é santo? Sim, ele é santo, ele é justo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o amor de Deus. Imagina você na sua casa, criancinha de 6 meses de idade, 7 meses, engatinhando por ali, e tem aquele buraquinho na parede, tão atraente, e ele vai com o dedinho na tomada. Ele quer botar o dedinho na tomada. O que você faz? Tem que ter a liberdade dele, não é verdade? Você deixa? Você não deixa. Você não deixa, mas daí ele faz birra e ele fala, mas eu quero pôr o dedo na tomada. Claro que ele não fala ainda, né? Mas ele está dizendo com a reação dele, eu quero pôr o dedo na tomada. E ele esperneia, ele grita, e aquele buraquinho de tomada é a 8ª maravilha do mundo. Mas você não deixa. Por quê? Porque você quer o bem dele. Meus irmãos, o nosso juízo é mais ou menos dessa criancinha. E nós vamos fazendo as nossas escolhas tolamente, achando que estamos sendo espertos, quando na verdade o que nós estamos querendo fazer é botar o dedo nas tomadas da vida. Então, a razão quando Deus diz não é porque Ele é um ser melindroso e assim ciumentinho, que fala, não faça isso porque eu não quero, tá? Não quero. Ele está dizendo, filho, não vá. Não entre por esse caminho.
Isso é ruim para você. A razão pela qual eu te digo não é porque eu te amo. E quando a gente entende que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e é perfeita, a gente começa a entender que não precisa viver nessa luta entre eu quero dar só uma pecadinha, deixa eu pecar só um pouquinho, porque a gente vai ficando talvez um pouco menos tolo e vai crescendo um pouco em relação a isso. Mateus capítulo 22, Jesus está conversando e fazem umas perguntas capciosas, querendo ver se o apanham em algum engano, em alguma coisa. Ele vivia o tempo todo sofrendo oposição, e perguntam a ele qual o maior dos mandamentos. Ele não titubeia. O que ele diz, verso 37, qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Meus irmãos, talvez a maior mentira que eu posso contar para mim mesmo é dizer, eu faço exatamente isso. Deus é a primeira coisa na minha vida. Uma vez eu estava falando em um lugar e perguntei assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem aqui faz isso? Um monte de gente levantou a mão. É mesmo? Nós mentimos para nós mesmos e dizemos, Deus é... Eu cumpro esse mandamento aqui, eu cumpro. Na verdade, Jesus diz que veio cumprir o mandamento, e ele cumpriu. E ele nos mostrou, e ele viveu mostrando como se vive cumprindo esse mandamento, amando o Senhor acima de tudo. Mas o que eu tenho discernido na minha caminhada cristã, e o que Deus tem me mostrado, é que eu preciso tomar muito cuidado com o meu coração. Jeremias 17:9, né? O nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. O nosso coração é muito enganoso. As pessoas ficam falando, confie no seu coração, faça aquilo que o seu coração diz. Não faça, não. Cuidado, o seu coração é mentiroso e enganoso. Entenda que é um desafio que foi colocado para você e foi colocado para mim. Amar o Senhor de todo o coração. Eu confesso aos irmãos que este vem sendo o tom da minha oração ultimamente. Eu quase não consigo orar sobre outra coisa. Eu até, porque desde que isso caiu no meu coração e desde que meus olhos foram desvendados para entender o quanto eu não amo o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu só tenho orado por isso, queridos. Eu estou intercedendo e clamando, fazendo como diz em Tiago, lamente, chore, se renda ao Senhor, porque eu entendi que esse é o grande alicerce que o Senhor ofereceu para a minha vida. Eu não entendo muito de construção, mas entendo o seguinte: boa parte do que a gente investe numa construção fica embaixo da terra. É o alicerce. Não aparece. Você quer construir uma casa chique, você vai construir a casa chique, a primeira coisa que você tem que fazer é enterrar muito tijolo e muito concreto. Mas depois, à medida que vai construindo, o pedreiro vai, a cada intervalo, ele vai verificando se a parede está sendo construída no prumo daquele alicerce e no alinhamento daquele alicerce. Ele estica aquele barbante lá, que eu sempre me perguntei para quê. É para que saia exatamente em cima do alicerce. E ele fica com o fio de prumo o tempo inteiro verificando. Meus irmãos, se eu não conseguir dizer nada para vocês hoje, isso, pelo amor de Deus, literalmente, que fique no seu coração. Deus nos deu um alicerce sobre a nossa vida. Como é que eu faço para construir uma boa carreira? Como é que eu faço para construir uma boa família? Como é que eu faço para construir uma vida
que faça sentido. O tempo vai passando, irmãos. Estava conversando com o irmão agora há pouco, que eu não vou contar quem é, mas fez 60 anos ontem, né? Passou rapidinho. Eu já vou, ano que vem, estou emplacando 70. Se o Senhor me der vida até lá, o Covid não me pegar antes, né? Passa. Como é que você constrói uma vida que faça sentido? Aquela vida que quando chegar a hora de comparecer perante o Senhor, o nosso Deus, a gente possa não estar enfiando a cara embaixo da camisa de vergonha. Ele deu um alicerce. Você quer construir uma vida que vale a pena? Você quer construir uma vida consolidada na verdade? Você quer batalhar pela verdade? Eu não queria, irmãos, que você batalhasse pela verdade daqui para fora. Porque a verdade tem que estar primeiro aqui dentro, para daí ela frutificar para fora. Para daí o seu relacionamento ser naturalmente. Eu li uma vez num livro isso, que a vida do crente é naturalmente sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de milagres? Não, eu estou falando de você andar com um Deus vivo, real. Não compartimentalize a sua vida, deixando Deus no compartimento do domingo, do clero, do templo. Não compartimentalize a sua vida para você ter o seu momento devocional no início da manhã e depois dali você vai viver a vida. Ou Deus é o seu primeiro amor, você vai ser capaz de dizer, como no Salmo 73, 25, eu não tenho aqui na terra, eu não desejo nada além do Senhor. O Senhor é tudo o que eu desejo. Eu ouvi esses dias, alguém me compartilhou comigo uma música que eu me lembrei da mula de Balaão. Lembra da mula de Balaão? Que o profeta estava indo fazer o que não devia e uma mula falou e deu nele. Falou, o que é isso que você está fazendo? Não, deu uma chamada nele. Essa música é composta por um grupo que eu saiba não é cristão. E é uma música chamada Necessário. Não sei se vocês chegaram a ouvir, é muito bonita a música. Tudo que eu preciso é o necessário. Eu só preciso do necessário. E é uma música sobre contentamento. E às vezes eu vejo pessoas que não são tementes ao Senhor falando de coisas que eu que devia estar falando. E daí eu começo a analisar. E meus queridos, assim, o que eu tenho tentado entender no meu coração, e o que eu tenho tentado avaliar no meu coração, é entender o que está lá em Provérbios capítulo 9, verso 10. Qual é a base da sabedoria? Qual é a base de tudo de bom que existe nesta vida? O temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? É ficar com medo, ficar tremendo de medo dele? Não, o temor do Senhor é levar o Senhor a sério. E quem leva o Senhor a sério e começa a olhar para ele, você já parou alguma vez na sua oração e começou a olhar para quem ele é? Contemplar o Senhor? Contemplar, faz aquele zoom negativo assim. Você está aqui na terra, está olhando para nós, vamos tirando o zoom. Vamos tirando o zoom e vamos começando a enxergar primeiro o tamanho da cidade, do estado, do país, do mundo, mas vamos afastando um pouco mais e vamos vendo a Terra na órbita do Sol, o Sol em comparação, a galáxia. Vai tirando o zoom. Eu gosto muito desses filmes, né? Vai vendo. E daí você começa a ver a nossa insignificância cósmica. Como nós somos aqueles que tanto faz como tanto fez para o cosmos, para a eternidade, para o universo. E daí você entende que o Deus que está oferecendo amor a nós, que está oferecendo amizade a nós, é ninguém menos do que aquele em quem todo esse infinito, todo o universo de bilhões e bilhões de anos-luz e aquilo mais que existir, tudo existe nele. E agora eu começo a fazer o zoom de novo e vejo, e esse Deus
imenso, eterno, infinito, em poder, em glória, em majestade, se importa comigo e me oferece amor. Como eu posso não amar de volta? Como eu posso jogar fora essa oferta? Queridos, se isto for verdade na nossa vida, a nossa vida vai ser uma vida de verdade, não vai ser uma vida fake. Não interessa o que dizem de mim, interessa o que eu sou. Não interessa o que pensam de mim, interessa o que eu sou. Eu não vou chegar diante do Eterno e mostrando para Ele o que as pessoas pensaram de mim, porque é o que eu consegui fingir diante dos outros, aparentando ser. Deus se importa com o que eu sou, porque Ele é. Ele é. E eu só posso ser alguma coisa nele. Como que eu posso querer ser alguma coisa fora daquele que é tudo, em tudo e para tudo? Fingir para si mesmo, para a esposa, para os filhos, para os amigos, para os irmãos da igreja, pode funcionar por algum tempo. Há inclusive gente que às vezes finge tão bem que tem estátua em praça pública. Mas, meus queridos, não se esqueçam. A verdade, a realidade, a essência é Deus. Ame o Senhor. Lute até sangrar para amar o Senhor. Acima de tudo, acima de qualquer coisa. E comece a olhar para você e peça a Deus discernimento, porque nós vivemos colocando coisas no lugar de Deus, às vezes inclusive a nossa própria família. Amamos, o que eu mais amo na vida é meu filho. Meu irmão, se você ama o seu filho em primeiro lugar na sua vida, desculpe falar, mas está errado, porque você está amando uma coisa que não se sustenta. Você não tem como segurar ele na sua mão. Você ama a sua profissão mais do que tudo na vida, meu irmão. Um dia, quando já estiverem falando bem de mim, que quando a gente morre falam bem, né? Quando estiverem falando bem de mim, eu vou falar, quem que é o Miguel? Ele era médico. Eu era. Por isso que acho que daí que vem o já era. Deve ser. O que eu sou? O que eu sou é aquilo que eu for no eu sou. Isso eu sou hoje e sou por toda a eternidade, porque eu estou sustentado nele. Eu estou nele. Então, queridos irmãos, meu tempinho já está se esgotando, mas eu queria insistir com vocês, de todo o meu coração, meus irmãos, assim, com toda a honestidade que eu posso. Eu tenho consciência de que eu sou o pior mentiroso que eu conheço. Eu tenho consciência de que eu sou o pior pecador que eu conheço, porque eu conheço tudo o que eu faço, eu conheço quem eu sou aqui dentro. E eu sei da situação desesperadora de quem eu sou, se não for o Senhor. Mas eu sei que mesmo eu sendo quem eu sou, Ele se importa comigo. E mesmo eu sendo quem eu sou, Ele quer agir na minha vida, Ele quer me transformar. Então, meus queridos, não caiam na mentira do eu consigo, do eu posso, eu vou fazer. Porque, só para encerrar, eu queria abrir com vocês em Romanos capítulo 7. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar.
pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Queridos, fazer o bem não faz parte do nosso kit de fábrica. Nós somos, chamam a nossa raça de Homo sapiens. Eu não sei se existe essa palavra em latim, mas eu acho que nós devíamos chamar homos caídos. Nós somos homens caídos, carentes da graça de Deus, carentes do poder de Deus. Não tente fazer nada sozinho. O Senhor já avisou: sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, meus irmãos, reconvertamo-nos. Ficou chique essa expressão, mas vamos nos reconverter a Deus dia a dia, vez a vez. E cada vez que a gente achar que está fazendo alguma coisa que presta, vamos confrontar com o Deus da verdade, com o Deus de amor, e vamos voltar para Ele. E vamos nos consagrar a ser que Ele nos chamou para ser. Isso não é papo de beato, não é papo de hiperreligioso. Isso é, como dizem os americanos, real deal. Verdade, é o que é de fato. Ou nós estamos em Cristo e amamos a Deus acima de tudo, ou nós não vamos construir nada que presta na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nisso.